Olá, estudantes do ensino médio do primeiro ano de todo o estado de Pernambuco, sejam muito bem-vindos ao melhor programa educacional do Brasil, o EducaPE. Você que está aí através das redes sociais ou da TV, a casa é sua, fique à vontade. Esse é o momento de nós estudarmos, aprendermos. É o momento onde nós vamos nos deparar com o conhecimento. E isso é único. Isso ninguém pode tirar de nós. Então senta aí, presta atenção, porque tem informações importantíssimas aqui para vocês. Então olha aqui para a tela, que tema importantíssimo. As alterações corporais promovidas pelas ginásticas. Nós vamos entender aqui o processo de alteração, ou de alterações do nosso corpo e como as práticas corporais elas podem alterar esse processo de desenvolvimento do nosso corpo. Então vamos embora aqui para esse slide. Presta atenção aqui. Como é que acontece aí as mudanças corporais? Nós temos aí a primeira fase, que é a primeira infância, que começa do nascimento até os 5 anos de idade. Você observa aí que também existe a segunda fase, que é a segunda infância, que é um período aí de latência, uma fase que você está em crescimento progressivo, mas devagar, dos 6 até a puberdade, que é quando entra aí a fase, de adolescência. E por último, a fase da adolescência, que começa aí na puberdade e vai até a fase adulta por volta aí dos 18 anos de idade. E aí o que acontece nessa fase de adolescência aí da puberdade até a fase adulta aí? O desenvolvimento da nossa maturação sexual, tanto secundária quanto primária. Não vou entrar em detalhe aí sobre a questão do desenvolvimento dessa maturação, porque aí é uma questão mais específica para trabalharmos outro momento, mas eu quero que você perceba que durante essa fase da vida acontecem muitas transformações ao longo da nossa existência, tanto na questão física, quanto emocional, quanto social. Então há uma mudança realmente brusca, de situações que acontecem conosco durante toda essa fase da vida que começa aí na puberdade. Cheguei aos 18 anos, e aí? Você entra aí na fase adulta, a fase em que você chegou completo à sua maturação corporal. E falando de crescimento, aí professor, só cresço até os 18 anos, há casos que você pode crescer aí até os 20, 22 anos, mas é uma questão mais de predisposição genética, a questão realmente cronológica, porque quando chega aos 18 anos, cronologicamente falando, nós já estamos totalmente maduros e adultos, e aí não há mais crescimento corporal, como a gente diz. Mas a maturação, ela continua, ela vai acontecendo ao longo da vida. É claro, vai chegar um momento que nós vamos estacionar esse processo metabólico e nós vamos começar a perder algumas coisas. Quando chega aí por volta dos 30, 35 anos de idade, nós começamos com algumas perdas. E é justamente aí, nessa fase da adolescência, que é crucial a gente adotar hábitos de vida importantes que justamente vai refletir lá na frente, aos 30, 35 anos de idade. Então, se eu sou uma pessoa que tem hábitos de vida saudáveis, quando chegar nessa fase, eu vou ter menos perdas do que pessoas que não têm uma qualidade de vida legal. Então, por exemplo, o alcoolismo, o fumo e etc., isso são coisas que podem refletir um pouco mais à frente, Tomar muitos refrigerantes, açúcar, doces, enfim, coisas que vai prejudicar o nosso corpo ao longo da adolescência, talvez não tenha muito impacto, porque com o metabolismo acelerado, a gente não sente muitos efeitos colaterais da alimentação, mas aos 30, 35 anos, esses efeitos vão chegar. Então é aí que a gente vê que é importante adotar um hábito alimentar e também de atividade física nessa fase de desenvolvimento, porque quando chegar lá na fase adulta, da fase de perdas, nós não vamos perder tanto quanto pessoas que não têm um cuidado devido com o seu corpo. Então é muito importante dar atenção a essa fase aí de desenvolvimento, que é da adolescência até
a fase adulta. Assim, perdurar esse estilo de vida até o momento em que você existir. Não pode parar de fazer atividade física, a gente não pode parar de ter bons hábitos, porque isso faz parte de toda a nossa existência. Conservar uma boa massa muscular é muito importante no nosso corpo, porque isso vai ser bom para reduzir os índices de doenças metabólicas futuras em nosso corpo. Então, a gente fazer atividade não é uma questão de escolha, é uma questão de vaidade ou de ter o corpo bonito, mas a atividade em si é uma questão de qualidade de vida, é uma questão de saúde, né? Até de saúde pública mesmo, porque quanto mais a gente faz atividade, mais a gente está longe de medicações e de procedimentos médicos, cirúrgicos, porque a gente está procurando ter uma qualidade de vida melhor. Então fiquem atentos, porque a atividade física não é apenas uma questão de vaidade, como eu estou dizendo, mas é uma questão de realmente de qualidade de saúde, tá certo? Então vamos ver aqui. Nessas mudanças corporais que acontecem aí ao longo da vida, então o que é que acontece aí com a adolescência? Há um grande desenvolvimento da questão física. Se você se observar no espelho, você como adolescente hoje, e comparar você à primeira fase que eu demonstrei e à segunda fase, você vai perceber que seu corpo ele está diferente de quando você era criança ou não. Com certeza está. Basta você se ver no espelho e você vai perceber uma transformação muito grande. Não preciso falar detalhes, porque você mesmo tem esse acesso. Você tem acesso ao seu corpo, sabe como ele se desenvolveu. A massa muscular já não é a mesma quando você era criança. Então, o seu corpo como um todo, ele fica desenvolvido. Então, isso é maturação. Isso acontece também a nível emocional. As brincadeiras que você tinha antes quando criança, você já não tem mais como um adolescente. Então, há uma mudança, né? De uma fase para outra, a mudança nos costumes. Você não é criança, mas também você não é um adulto. Então, aí vem uma problemática, uns questionamentos, porque como não é adulto, ainda tem algumas coisas em formação ainda, que é importante entrar nesse processo de desenvolvimento. Então, há perguntas que surgem. Então, é uma fase um pouco complicada para o emocional de quem está nessa fase da adolescência, né? O psicológico fica muito apreensivo, pensando como será a minha fase adulta, será que eu vou conseguir a profissão que eu desejo, né, no futuro? Então fica todo um questionamento, você olha talvez para a sua imagem, talvez não se aceite, né? Não ache legal o seu corpo, mas isso é uma questão também de individualidade biológica, então a gente precisa aceitar primeiro a gente como a gente é. Então, tirar essa neura da mente de corpo perfeito, corpo escultural, o corpo da mídia e passar a perceber que eu tenho uma característica importante que vem da herança hereditária que eu faço parte. Então a gente precisa tirar isso da mente para não adoecer, não ter problemas psicológicos por causa da nossa autoimagem. Eu tenho que gostar de mim da maneira que eu sou. Se eu quero buscar um modelo de corpo X, que eu sei que através da minha predisposição eu posso alcançar, então busque uma atividade física, mas não com aquela obrigação de mostrar para as pessoas que você é alguma coisa, não. É com a obrigação da qualidade de vida, de manter uma saúde importante no seu corpo. Não mostrar, porque quando a gente tem essa ideia de fazer para mostrar, muitas vezes é frustrante, porque as pessoas não aplaudem, as pessoas às vezes não valorizam, e aí? Se eu estiver fazendo para que as pessoas valorizem, como vai ser o meu psicológico? Então eu tenho que fazer aquilo que é importante, a minha satisfação pessoal primeiro. Se eu estou gostando daquela roupa, se eu estou gostando daquele estilo de sapato, se aquele estilo de cabelo é legal para mim, não para as pessoas. O parâmetro não pode ser outro, o parâmetro tem que ser eu. Então o modelo corporal que eu desejo, entendeu? A atividade física que eu desejo fazer, o tipo de alimentação que eu desejo ingerir. Então, o parâmetro nunca é a outra pessoa. Sempre deve ser a minha referência. Porque aí eu vou conseguir fazer as coisas de uma maneira mais tranquila e sem obrigação. Qual o problema hoje? Eu vou dar um parêntese bem rápido para não sair muito do assunto. Qual é a problemática hoje da sociedade? É likes, é curtidas. Então, nós estamos na época das curtidas, dos likes. Então, quanto mais likes eu ganho, mais satisfação vem ao meu coração. Mas isso é um perigo também para a nossa sociedade, porque talvez aquela imagem que eu lancei nas redes sociais não ganhe tantos likes.
Então, se eu viver disso, eu posso viver uma pessoa frustrada. Então, eu tenho que fazer as coisas pela minha vontade pessoal. Eu postei uma foto, não importa quantos likes aquela foto ali vai me dar. O importante é que eu tive prazer de postar aquela imagem nas redes sociais. Se as pessoas vão se importar ou não, isso não vem ao caso. Se ela der 1 milhão, 1000 likes, beleza. Mas também se der 1 ou 2, também está tudo certo. Porque eu não postei por causa das pessoas. Eu postei por causa de mim. A mesma coisa é a atividade, pessoal. A mesma coisa é o cuidado com o corpo. Por que eu como certo tipo de alimentação? Para aparecer diante das pessoas ou para a minha qualidade de vida? Eu tenho que ter esse parâmetro. A partir do momento que eu tenho esse parâmetro, então as coisas vão se tornar mais facilitadas, tanto no âmbito físico, tanto no âmbito emocional, quanto no social também. Porque nós arrumamos amizades nessa fase. É uma fase de muitas amizades. E de amizades também específicas, conforme a nossa característica. Então, a atividade física aí, ela abrange todas essas áreas aí, inclusive o social. Eu estou crescendo no meu social. Então, vem os relacionamentos também afetivos nessa fase. Então, tudo é uma questão de observação, de cuidado, para não fazer as coisas com obrigação de se apresentar perante uma plateia. Nós somos autônomos e nós somos aí espectadores da nossa própria vida, não da vida das outras pessoas. Nós somos o protagonista da vida da gente e não dos outros. Essa é a questão crucial que a gente precisa perceber, tá certo? Então vamos lá. Conforme a atividade física, né, o que a sociedade busca hoje? Um corpo sarado, bem definido, atraente. Mas será que é só por esse parâmetro que a gente tem que observar a questão da atividade física? Não. A atividade física ela tem um parâmetro muito maior do que a questão de um corpo bem definido. O parâmetro da atividade física é qualidade de vida. É a questão da saúde. É você prevenir doenças metabólicas, doenças graves, na sua fase aí, na terceira, na fase da, né, da velhice, nessa fase mais frágil da nossa vida. Então, buscar uma atividade por uma questão de escultura, corpo definido, esse não é o parâmetro apenas ideal dentro de uma ótica de atividade física, mas é um todo. Eu posso buscar isso, mas sem esquecer que está relacionado à questão da saúde, porque músculo é desenvolvido, eu vou ter pulmões melhores, coração, meu cérebro vai estar mais bem desenvolvido. Então eu tenho que olhar com esse olhar mais amplo. O que é que a atividade física vai fazer a âmbito cerebral, circulatório, coração, pulmão, meu sistema digestório? É a nível amplo, não a questão apenas específica muscular, né? Porque a gente sabe que o músculo é definido e ganha a compactação quando a gente está fazendo atividade. Mas não é só por aí. A nível celular, o que é que acontece a nível celular? Quando eu estou fazendo uma atividade, a célula funciona melhor, as células de defesa vão combater mais as infecções. Então, por exemplo, a gente está vivendo um período de término de uma pandemia, por exemplo, mas já se constatou que as pessoas que têm atividade física regular têm menos propensão a ter infecção com vírus do que as pessoas que não têm. Não significa que essas pessoas não vão ser contaminadas por qualquer vírus que exista hoje na sociedade, mas as consequências relacionadas à doença são menores para pessoas que têm uma atividade física regular do que para as pessoas que não têm, porque é óbvio, vai mexer com o seu sistema imunológico. As pessoas que fazem atividade têm um sistema imunológico mais resistente, vai multiplicar a célula de defesa do nosso corpo. Então está aí porque a gente precisa. Atividade física, repetindo, não é uma opção. Nós precisamos fazer por uma questão de saúde. Às vezes a gente pensa que é uma questão de opcional. Eu vou fazer atividade porque é uma opção. Não, gente. Assim como você tem a sua alimentação diária, 3 vezes no dia, 4, enfim, não importa. Assim como você tem a alimentação para saciar a tua fome, como você tem a água para saciar a tua sede, a atividade física também é necessário para poder lhe dar qualidade de vida. Eu digo isso aí com muita segurança, porque não é apenas 1 ano, 2 de estudo, são vários anos
estudando que esse comportamento humano, ele é importante para a nossa qualidade de vida. Então, precisamos ter bons hábitos alimentares, precisamos tomar água e a atividade física também entra nesse parâmetro aí da qualidade de vida, certo? Vamos lá. Então, a nível pulmonar, né? Vamos à questão específica. O que é que acontece com o nosso corpo a nível pulmonar quando eu faço uma atividade física? Quando eu faço uma prática corporal, uma prática ginástica? Mais oxigênio, mais capacidade de expansão, certo? Pulmonar. A respiração fica mais intensa, mais acelerada. A capacidade de captação de oxigênio é maior. Deixa a região pulmonar mais resistente. E aí justifica o quê? A performance de pessoas que têm hábito de se exercitar. Ou seja, quem tem hábito de se exercitar tem capacidade de resistir a atividades de longa duração mais do que pessoas que não têm esses hábitos. Porque o pulmão se expande, então é muita oxigenação cerebral. Então aquelas atividades que demandam muitas horas para se executar, você vai ter mais resistência para poder perder ali um pouco da qualidade. Por exemplo, eu estou fazendo uma atividade em casa. Exemplo, fazendo uma faxina na minha casa, ajudando ali a limpar o ambiente, uma reforma. Então eu vou ter mais capacidade para resistir mais tempo àquele momento de demanda corporal ali do que pessoas que não fazem. Por quê? Porque a minha vida é uma vida de qualidade. Eu estou buscando qualidade através dos exercícios. Então, o pulmão responde. A capacidade de oxigenação também vai responder. Então, é por isso que eu preciso fazer. Olha aí, a nível pulmonar. Mas será que tem mais? Sim, a nível cerebral. O que é que acontece a nível cerebral quando eu faço atividades físicas? Quando eu pratico ginástica? Olha aí na tua tela. Eu vou ler esse texto porque eu acho muito interessante cada ponto que tem aí, tá certo? Diz assim, ó, quem pratica exercícios físicos não coloca somente os músculos para trabalhar, mas o cérebro também entra em ação. Olha que legal! Durante uma atividade física, as células do cérebro chegam a altos níveis de funcionamento. Isso faz com que você fique mais alerta, mais acordado, mais atento. Aumento da oxigenação cerebral ajudando a evitar graves doenças neurológicas. Olha só, bem como o que? Neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer e acidente vascular cerebral. Ainda a liberação de serotonina, aliviando sintomas da tristeza e depressão. O exercício é tudo de bom para nós. O cérebro ele ativa. Além disso, a capacidade de concentração aumenta por causa dos altos níveis de oxigenação que vai para o seu cérebro. A capacidade de armazenar informações, porque um cérebro bem oxigenado é um cérebro que aumenta a sua capacidade de busca e de armazenamento de informações. Então, olha aí o efeito da atividade física a nível cerebral, né? E tem mais, tem muitas coisas que a atividade física tem a nível cerebral, a questão do relacionamento hormonal com o seu corpo, principalmente nessa fase aí da adolescência, que os hormônios estão atuando para o crescimento e desenvolvimento do seu corpo, é aí que o cérebro vai trabalhar através da sua conexão neuroendócrina para facilitar o processo de crescimento e desenvolvimento da maturação no nosso corpo. Então, fazer um exercício demanda realmente muita perseverança, muita persistência, porque às vezes dói, né? É a questão da dor, né? Mas já diz um filósofo aí, no gain, no pain, né? Se você não tem dor, você não tem como ganhar. Então é assim que acontece na vida da gente. Para chegar a determinados objetivos, eu preciso, né, passar por algumas situações, às vezes, de dificuldade. Mas aí depois, quando eu ganho, ó, vem o sabor aí da vitória, tá certo? É preciso persistir naquilo que a gente deseja. E a nível do coração, olha um alerta aí importante. Atualmente, no Brasil, 950 pessoas morrem por dia por causa de doenças cardíacas. Olha, e que
poderia ser evitada também através da prática de atividade física. Por quê? Porque quando a gente está fazendo exercícios físicos, os vasos sanguíneos se dilatam, fazendo com que o sangue flua melhor pelos vasos sanguíneos. Então, havendo essa fluência do sangue, vai limpando também as artérias de possíveis males que existem ali durante o percurso do sangue. Não sei se vocês sabem, mas o HDL, que é o bom colesterol, é ele que faz a limpeza das artérias. Então, com a prática de atividade física, esse HDL ele aumenta e reduz o LDL, que é o colesterol mau, o colesterol ruim. E é justamente aí, com essa prática, através disso, o sistema circulatório vai ganhar com tudo isso. Então, aquela predisposição para ter problemas arteriais, problemas venosos, para ter problemas de coração, vai ser bem reduzido. Porque você sabe que esses problemas de saúde também estão relacionados à predisposição genética. Então, às vezes tem problemas que a gente tem que não está relacionado necessariamente aos nossos hábitos de vida. Porque eu posso ter até um bom hábito de vida, mas a minha predisposição me levou àquela determinado tipo de situação. Mas aí eu tenho que pensar o seguinte: se eu faço atividade, eu vou prevenir, eu vou evitar, eu vou retardar esse processo hereditário sobre mim, entendeu? A questão é que eu não posso me acomodar ao processo hereditário e achar que não, eu vou me acomodar, já que realmente eu tenho essa predisposição a ter diabetes, então eu não vou fazer atividade física. Não é por aí que a gente tem que pensar. Tem que pensar o seguinte: eu tenho a predisposição, mas através da atividade eu posso retardar essa predisposição que eu tenho de ter um determinado tipo de doença, tá certo? Em relação a nível muscular, eu já expliquei para você durante todo o processo que eu estava falando aqui, o músculo ganha mais compactação, mais volume, cresce a quantidade de massa muscular no seu corpo, a condição metabólica ela acelera, né? Então a questão muscular como um todo ganha no processo de atividade. E a nível celular, melhora o desempenho do citoplasma, eleva o volume das substâncias das células, estimula a produção de células mitocondriais, que é justamente essas células que é responsável pela energia do nosso corpo. E o músculo tem muita quantidade de células mitocondriais, por isso a resistência de fazer atividade durante o nosso dia a dia. A gente precisa estimular esse tipo de células em nosso corpo. E a pele? A pele também ganha. A gente pensa assim, só é a nível orgânico, não, a nível da pele também. Por quê? Aumenta a produção de colágeno, diminui o envelhecimento precoce e até a desaceleração desse processo. Porque, assim, às vezes você está num processo de envelhecimento, mas existem uns efeitos colaterais que podem ser reduzidos se eu tiver a prática regular de atividade. Porque o que é que estica a minha pele? O colágeno e a massa muscular. Então, se eu tenho massa muscular bem compacta, a minha pele vai estar mais o quê? Mais esticada, mais elástica. Então, o fato da atividade física estar presente na minha vida vai repercutir no meu corpo como um todo, inclusive na minha pele, tá certo? E é isso aí, gente, ó, um abração para vocês, tá? E a gente se encontra na próxima aula, se Papai do Céu permitir. Até lá, tchau.